Olá, minha gente, muito bom dia. Mais uma vez recorro a essa tribuna política para falar de um assunto que assombra o Brasil e que, de certa forma, eu venho falando em outras mídias aqui mesmo nessa tribuna política, que é a violência. A violência no Brasil está banalizada dos grandes centros às pequenas cidades e ao próprio campo. Hoje mesmo a imprensa fez um apanhado em todo o território nacional e só mostrou horrores de violência. O cidadão comum está atordoado com essa situação que preocupa a todos, porque está alterando a vida de todo mundo, tanto nos setores mais humildes como nos setores mais nobres, como eles dizem. A causa desse problema todo, o fundo, principalmente, tem sido o egoísmo social do Brasil. No Brasil nunca existiu uma política, e não existe uma política de inclusão social verdadeira, de respeito, de verdade. No Brasil, o culto é a exploração pela exploração, a velha herança dos tempos coloniais. A concentração de renda no Brasil, essa sim é o maior crime contra o povo brasileiro. O trabalho aqui é remunerado de uma forma aviltante. O trabalhador aqui no Brasil, em sua grande maioria, em todo o território nacional, é trabalhador de salário mínimo, quando o emprego existe. Quando o emprego existe. Essa é a verdade. Então, meus amigos e minhas amigas, nós, todos os brasileiros, temos que repensar a nossa forma de agir, os nossos costumes sociais, porque tem afetado e afeta, principalmente a juventude, as cadeias penitenciárias, presídios no Brasil estão todos abarrotados de jovens. De jovens que, por um motivo ou por outro, não suportam a miséria, a condição social imposta. Principalmente porque a televisão divulga pelas novelas e até mesmo por editoriais a vida luxuosa de muito poucas pessoas, mas muito luxo para essas poucas pessoas. Como eu já disse, a concentração de renda é um crime. É um crime porque 1% da população brasileira tem mais da metade de toda a riqueza nacional. E hoje no Brasil nós já passamos de 200 milhões de pessoas. Temos que ver isso. E a criminalidade tem se alastrado por todo o território nacional.
de norte a sul, de leste a oeste, para frente, para trás e para cima, de todo lado. Como conter isso? O egoísmo social é o principal problema que nós temos na geração dessa violência desenfreada na qual nós estamos vivendo. Mas também tem outro problema que afeta e que estimula a violência, que é a impunidade. Ora, minha gente, os crimes de assassinato no Brasil são mais de 90% não são apurados e ninguém chega à autoria. Os roubos, principalmente nas pequenas comunidades, nas pequenas cidades, os marginais chegam, assombram as pessoas, roubam, vão embora e ninguém pega, ninguém sabe o que acontece. Então, muitos estão se profissionalizando e muitos estão se profissionalizando em assaltos, no tráfico, em qualquer lugar, minha gente, que você vai, você sabe que o tráfico está presente, que o crime está presente. Os índices de estupros são alarmantes no Brasil, não existe mais respeito à família. Olha, o crime, o estado do crime no Brasil está prevalecendo, está assustando, está assombrando as pessoas. E o chato disso tudo é que o sujeito não é seguro mais nem em casa, porque os assaltantes chegam e entram e fazem o que quer. Estupram, roubam, intimidam. Nas comunidades em todo o país, os marginais forçam os cidadãos de bem a guardar arma, guardar drogas, cometer crime por eles, forçados pela intimidação das armas. Agora, com a criação desse Ministério Extraordinário da Segurança Pública, eu vejo uma janela aberta, que não é para o céu, a janela aberta para a pacificação, para a contenção do crime no Brasil. Agora, como já disse em outras oportunidades, o governo, o Ministério da Segurança Pública brasileiro tem que investir na proteção das fronteiras e na inteligência. Na inteligência, principalmente para dar fim à corrupção policial. Por quê? Porque os policiais, todos nós sabemos que são contratados, todos eles, com uma carreira segura de Estado, para coibir, para proteger a população dos crimes. E agora, a notícia que nós temos é que tem uma grande parte dos contingentes policiais brasileiros envolvidos, cooptados pelo crime. Essa é a realidade. Outra coisa que temos que olhar com muita seriedade é uma política nacional para empregar o jovem no Brasil, para dar a primeira oportunidade, para abrir horizontes, porque nessa crise que nós estamos vivendo, minha gente, o jovem desprotegido é fácil de ser levado ao crime por uma forma de ganhar dinheiro fácil. Ao jovem, vamos analisar, o jovem pobre, que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que calçar, chega e chegam a ele
e oferecem uma oportunidade, mesmo no crime, de sair da fome, daquela agonia, da falta de tudo. Olha, muitos não suportam ver a oportunidade e não agarrar a oportunidade. Tem que ter um caráter muito firme para não ceder ao crime. Então, as autoridades no Brasil têm que pensar nisso. E os dominantes no Brasil, aqueles que detêm a riqueza no Brasil, porque no Brasil, minha gente, não tem elite. A elite é o melhor de um povo. E nós temos aqui os dominantes economicamente, são os piores do nosso povo. Nesse particular, na concentração de renda, no egoísmo social. São os piores. E querem cada vez mais concentrar renda em detrimento do povo. E isso tem gerado violência e mais violência. E está tomando conta do Brasil. Nós temos que ter no Brasil, um governo de pulso forte para fazer uma reforma tributária. Uma reforma tributária que alcance as grandes fortunas, que alcance o ganho mesmo de capital, de tudo que não seja excesso, porque a diferença social no Brasil é muito grande. Aqui em Brasília é um escândalo, minha gente, a diferença. Se você pegar um sujeito, um feliz, um eleito que mora na Península dos Ministros e pegar um infeliz que se esconde lá no Sol Nascente, na maior favela do Brasil e talvez do mundo, para você ver a diferença que é. A pessoa que mora na Península dos Ministros, aqui em Brasília, no Lago Sul, e vive praticamente no céu. E aquele que mora no Sol Nascente, pode ter certeza que ele vive num pedaço do inferno. Porque lá não tem esgoto, não tem água, não tem sanidade, lá não tem não tem condições de vida nenhuma, não tem saneamento nenhum. O pessoal lá vive, como eu já disse aqui em outra oportunidade, como bicho, porque vive em cima do esgoto, das suas próprias dejetos lá. É uma violência, isso sim, minha gente, é uma violência. Nós vivemos uma violência no Brasil já a partir daí, do egoísmo social, que produz a marginalidade que nós temos aí, principalmente nessa concentração de renda exagerada, e nós temos os que têm no Brasil, os que têm poder econômico, que estão trabalhando, estão agindo para ter mais ainda concentração de renda. Desse jeito nós não temos futuro nesse país, porque a violência de outros que também são inteligentes e apelam para o extremismo da violência, temos também ação ao contrário, e que isso deságua, vai ao encontro de mais violência. Mais violência. A vida no Brasil ficou banalizada, ninguém dá. A notícia que a imprensa dá, que a mídia dá sobre a morte no Brasil, é como se fosse a queda de um copo d'água. Ninguém liga. Não há respeito à vida, não há respeito à lei. No Brasil não tem respeito a nada praticamente. Nós estamos vivendo um estado primitivo, aonde o mais forte prevalece. Não tem regra. Nesse país não tem regra, minha gente. A regra aqui é a brutalidade dos ricos, que cada vez querem ficar mais ricos, a brutalidade dos agentes públicos e dos agentes políticos que se envolvem em desvios criminosos, em desvios desumanos para com a economia, e isso atinge diretamente
com o dinheiro público, isso atinge diretamente as pessoas. O dinheiro que eles roubam da saúde falta nos hospitais, falta nas cidades grandes e pequenas. A saúde no Brasil está um caos, minha gente. Um caos. A educação nem se fala. Eles roubam descaradamente a merenda escolar. Atacam como formigas. Atacam uma colmeia. Com uma fome desgraçada. E as crianças desmaiando. As crianças desmaiando em plena sala de aula de fome. Isso quando tem sala de aula, quando não é um cubículo de latão. Meu Deus do céu, onde nós estamos? E o Brasil é um país rico, mas onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Eu respondo, concentrado na mão de poucos, e aquele tributo que ainda vai para os cofres públicos são surrupiados. Aqueles caras que mendigam o seu voto, pelo amor de Deus, um votinho, são os piores. São os caras que atacam você com seu voto, cacifa muitos mandatários para te roubar. Então você está agindo contra você mesmo quando você dá um voto mal dado. Então olhe, nós estamos em ano de eleições gerais. Preste atenção em quem vai votar. Que aí é que está o X da questão. O voto é o bem maior do cidadão, da cidadania. Porque aquele mandatário que recebe seu voto vai decidir os destinos de um município, de um estado, de uma nação, de um país. Meus amigos, olha, mais uma vez eu coloco a cara aqui para fazer o meu protesto. Sei que, como já disse, não posso não representar muita coisa, mas sou um cidadão. E aqui eu insisto, e toda semana eu dou a minha opinião e o meu grito, protestando contra tudo isso que está aí. Porque o Brasil está contaminado. A violência está disseminada. É assalto para todo lado, é matança para todo lado, é tráfico para todo lado, é enganação para todo lado. A cultura da esperteza nós temos que deixar de lado e temos que seguir a cultura da ética. A cultura da ética, da honestidade, para resolver esse problema que nós temos, essa questão da violência, tem que ser mudado. Temos que tomar uma iniciativa de mudança radical no nosso comportamento. É isso que acontece. Muito obrigado.